Olha, a história da economia brasileira parece até uma novela, né? É cheia de reviravolta, de momento de euforia, mas também de umas crises bem profundas. Agora, e se todo esse drama não for só aleatório? E se existe um padrão, quase um roteiro que se repete, sabe? Há séculos. Para a gente entender o Brasil de hoje, a gente precisa mergulhar nessa verdadeira montanha-russa de ciclos, de crises e de muita especulação que acabou moldando o país. Pois é, tudo isso nos leva a uma pergunta bem central, que fica ali pairando sobre toda a trajetória econômica do Brasil. Afinal de contas, por quê? Por que a economia brasileira parece viver nesse ciclo eterno de boom e bust, sabe? Aquele sobe e desce sem fim. Parece que para cada passo que a gente dá para frente, logo em seguida vem dois para trás. Bem, a resposta, ao que tudo indica, está numa batalha de forças. De um lado, tem o esforço para construir algo concreto, algo produtivo, e do outro tem a febre do dinheiro fácil, aquela tentação da especulação que promete riqueza assim, da noite para o dia. E para entender a raiz desse padrão, a gente tem que voltar bastante no tempo. Lá para a planta baixa da nossa economia, que é o período colonial. Foi exatamente lá que a semente de tudo isso foi plantada. Pensa só, os primeiros 300 anos da nossa história foram basicamente uma sequência de ciclos de exploração. Primeiro, foi o pau-brasil. Depois veio o açúcar, que estabeleceu aquela base da economia de plantation, né? E por fim, o ciclo do ouro. Só que tem um detalhe. Toda essa riqueza, ela não ficava aqui. O modelo era bem simples, na verdade. Extrair o máximo no menor tempo possível e mandar tudo para a metrópole, para Portugal. E tem mais um ponto, que é crucial. A coroa portuguesa proibia, de propósito, qualquer tipo de indústria por aqui. Ou seja, o Brasil foi programado, desde o início, para ser só um fornecedor de matéria-prima. E ponto. E toda essa economia se sustentava num tripé, um tripé muito bem definido. Primeiro, o latifúndio, aquelas propriedades de terras gigantescas. Segundo, a monocultura, ou seja, o foco em um único produto para exportação. E o terceiro, e talvez o mais trágico, a mão de obra escravizada. Foi esse o DNA, sabe? O código genético que formou uma economia agrária e completamente dependente de Portugal. Mas claro, as coisas não ficam paradas para sempre. Chegou um momento em que o Brasil precisou criar as suas próprias ferramentas financeiras, a sua própria máquina para fazer a economia girar por conta própria. Vamos dar uma olhada em como essa engrenagem começou a ser montada? O grande ponto de virada, o momento que muda tudo foi 1808, a chegada da família real portuguesa ao Brasil. De uma atacada só, Dom João fez duas coisas revolucionárias. Abriu os portos, o que quebrou o monopólio de Portugal, e criou o primeiro banco do Brasil. De repente, o país tinha um centro financeiro. E o motor não parou por aí, não. Em 1845, para ajudar a financiar o novo ciclo que vinha com tudo, o do café, nasceu a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Pronto, a máquina estava montada. Só que, como a gente sabe, uma máquina nova e potente também traz novos problemas. Não demorou muito para que esse mercado financeiro, ainda super jovem, desse de cara com a sua primeira grande bolha especulativa. Um evento que entrou para a história com o nome de encilhamento. E o grande arquiteto, vamos dizer assim, dessa história toda foi Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda na época. E o mais curioso é que a intenção dele era ótima, de verdade. Ele queria modernizar o Brasil, dar um gás na industrialização, criar crédito, algo que era super necessário, principalmente depois da abolição da escravatura. A ferramenta que ele usou para isso foi uma política bem radical chamada emissevismo. A ideia, no fundo, era simples. Permitia que vários bancos pudessem emitir dinheiro, imprimir moeda, sem precisar ter uma garantia em ouro, como era o padrão. Foi literalmente como abrir as comportas de uma represa. De uma hora para outra, o mercado foi inundado com um mar de crédito fácil e barato. E o resultado disso? Bem, foi uma reação em cadeia clássica. Primeiro, esse crédito fácil todo alimentou um frenesi na Bolsa de Valores, uma loucura especulativa. Aí começaram a aparecer as famosas empresas fantasmas, criadas só no papel mesmo para inflar o valor das ações. Era uma verdadeira festa, sabe? Uma festa movida a dinheiro que não tinha lastro, que não tinha uma base real. Só que, como toda boa festa, uma hora a música para. A confiança do mercado simplesmente sumiu, o crédito secou de vez e... pô, a bolha estourou. O que ficou foi um rastro de hiperinflação e uma instabilidade gigantesca. Agora, vamos dar um salto no tempo. Um salto de quase 100 anos. A gente vai parar em 1989. A história, de certa forma, parece se repetir, mas dessa vez o roteiro tem um protagonista bem claro. Um homem que praticamente sozinho quase quebrou o mercado financeiro inteiro.
O nome dele, Nagy Narras, um mega especulador. E o que ele fez foi tão grande, tão impactante, que por pouco não implodiu o sistema financeiro brasileiro. E o mais impressionante é que o esquema dele era até simples de entender. Primeiro, Narras pegava rios, mais rios de dinheiro emprestado de vários bancos. Com essa grana toda, ele ia para a bolsa e comprava ações de empresas gigantes, como a Petrobras e a Vale, de forma super agressiva. O que acontecia? Os preços subiam artificialmente. Isso criava a isca perfeita. Os investidores menores viam aquela alta toda e, claro, pulavam no barco, querendo um pedaço do bolo. O problema veio quando os bancos perceberam a jogada e fecharam a torneira do crédito. Sem dinheiro novo para sustentar a operação, o castelo de cartas desmoronou. Narras deu um calote que, na época, era multibilionário. As consequências disso foram, assim, sísmicas e permanentes. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era o epicentro de tudo isso, simplesmente quebrou. Faliu. Foi o fim de uma era. E quem se beneficiou? A Bovespa, de São Paulo, que na época era uma rival em crescimento, acabou assumindo todo o protagonismo. Ela se tornou a bolsa dominante do país, e esse é o cenário que a gente tem até hoje. Então, quando a gente para e coloca esses dois momentos lado a lado, o encilhamento lá no final do século XIX e o caso Narras, quase 100 anos depois, um padrão um tanto quanto perturbador começa a aparecer. É como se fosse um eco, sabe? Um eco que atravessa a história econômica do Brasil. E aqui, eu acho que está o ponto central de tudo. Seja com as políticas bem intencionadas do Rui Barbosa ou com as manipulações criminosas do Nagy Narras, a história, no fundo, é a mesma. É a eterna batalha brasileira entre, de um lado, construir uma economia de verdade, produtiva, e do outro, ceder à febre da especulação, aquela tentação do lucro fácil e rápido. Isso mostra que esses não foram só acidentes de percurso, sabe? Foram sintomas de um padrão histórico muito mais profundo. O que nos leva, então, à pergunta final. Com esse DNA de extrativismo lá da colônia, e com essa tendência recorrente a bolhas especulativas, será que o Brasil está condenado a repetir para sempre os mesmos erros? Olha, a história não dá uma resposta pronta para isso. Mas ela nos entrega um mapa dos desafios. E talvez, só talvez, entender esse padrão já seja o primeiro passo para, quem sabe um dia, a gente conseguir finalmente quebrar esse ciclo.